Boa noite, boa noite, boa noite. Nessa noite eu quero lhe dizer uma coisa. Os seus olhos devem estar fitos naquilo que Deus projetou para você. Nunca tente colocar os teus olhos aonde Deus não escolheu para você. Seja o seu casamento, seja o seu trabalho, seja no seu ministério, seja na vida social, seja em qualquer coisa alheia. Tudo que está envolvido, que não foi escolhido para você, não foque aquilo. Não tente ficar olhando para aquilo. Eu tenho visto muitas pessoas entrarem em frustrações, em depressões, ansiedades, pelo fato de que sempre estão com seus olhos nos lugares e nas pessoas que Deus não escolheu para ela. E isso traz um embaraço muito grande, isso traz tormentas, isso traz dores, isso traz desconfortos, desequilíbrios emocionais. Então eu hoje, a palavra, o conselho que eu te dou é: coloque os teus olhos naquilo que Deus escolheu para você. Você tem um casamento, se você é casado, então olhe somente pelo seu casamento com seu cônjuge, pelo seu cônjuge. Se Deus te deu um esposo ou se Deus te deu uma esposa, não se deve colocar os seus olhos em desejar e imaginar seu esposo em outra pessoa ou sua esposa ser uma outra pessoa. Não crie admiração exacerbada que pode criar uma sedução para um adultério. Então todos os nossos olhos que não é para poder estar no lugar certo, nós pecamos. Davi, ele na sua sacada, no seu palácio, em vez de ele estar em batalha, ele ficou com seus olhos na esposa do seu servo, do seu soldado, do seu guerreiro. E ela tomando banho, ele ficou com seus olhos no lugar errado. Então ele não poderia estar com aqueles olhos naquela mulher. Então muitas vezes você está olhando para a riqueza de alguém, você está olhando para a casa de alguém, você está olhando para o cônjuge de alguém, você está olhando para o ministério de alguém. Nunca olhe somente para aquilo que Deus projetou para você. Essa oração que eu faço, ou vou fazer hoje, eu vou fazer que Deus conceda essa graça, na sua vida, conceda essa força para que você se concentre de verdade naquilo que é teu, naquilo que é para você. Não desvie os seus olhos para outro lugar, porque você vai ter problemas emocionais, psicológicos, você vai ter desgastes em relacionamentos, você vai ter muitas frustrações, porque aquilo que você olha que não é para você, automaticamente aquilo que você está vivendo vai ser muito inferior pelos olhos que você está colocando. E quando nós não entendemos o que é que nós temos, o que Deus tem pra gente, nós saímos observando tudo ao nosso redor e às vezes criamos uma ilusão de que aquilo que nós estamos visualizando é melhor do que a gente tem. Então o que você tem é o que foi escolhido por Deus, e aí você precisa criar habilidade, se melhorar, você se aperfeiçoar com aquilo que Ele te deu, E você vai crescer naquilo que Ele te projetou. Se um dia Ele te der algo a mais, ou Ele te projetar para outro lugar, ou para uma outra coisa, Ele vai inclinar os teus olhos, mas não por você mesmo, por Ele, baseado no propósito que Ele tem para você. Então eu deixo essa reflexão, fica bastante firme, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te projetar para lugares altos, Deus quer te colocar em situações maiores do que essas, mas isso é preciso que você se concentre no que Ele te deu. Deus não vai te dar nada se você tiver uns olhos distraídos. Deus não coloca coisas grandiosas em olhos distraídos. A gente precisa estar com nossos olhos focados naquilo que Ele nos projetou, naquilo que Ele tem nos dado, naquilo que nós temos alcançado, porque Ele sabe o preparo que nós temos. Então quando nós tivermos um preparo maior ou melhor, Ele vai nos projetar para coisas maiores e melhores daquilo que nós estamos vivendo. Então enquanto isso não acontece, você precisa melhorar naquilo que você tem, melhorar naquilo que você é, para se projetar para uma coisa que está por vir. É assim que acontece na vida de um ser humano que é guiado pelo Espírito Santo. Muitas vezes
os profetas, eles davam as mensagens para os reis, né? Todos os reis tinham um profeta para que ele tivesse a mensagem da direção de Deus para poder saber governar aquele reino. Então, muitas vezes o rei queria fazer determinadas coisas, colocava os seus olhos em determinadas coisas, aí vinha o profeta para poder direcionar, para poder voltar a rota ou fazer uma rota pela qual Deus queria. Então, muitas vezes Deus tem essa maneira de realizar. Por isso que você não pode tentar fazer algo fora daquilo que os teus olhos de Deus estão querendo fazer com você. Amém, igreja? Amém, irmãos? Então vamos orar neste momento. Senhor, nesta hora eu oro por todas essas pessoas e pelas quais estão nesta oração. Eu oro por aquelas que verdadeiramente estão com seus olhos distraídos, desequilibrados, olhares para outros lugares. Eu peço que o Senhor, através do teu Santo Espírito que dá a força devida, o Senhor possa estar trazendo de volta para a verdadeira visão pela qual o Senhor tem colocado na vida desta pessoa. Não deixa essa pessoa, Pai, se distrair. Não deixa, meu Senhor, que essa pessoa venha a ser seduzida pelos esses olhos que não são da vontade do Senhor. Eu peço que o Senhor dê livramento, que o Senhor tire dessa bandeja, tire dessa sedução, tire dessa armadilha do diabo, mas que o próprio Senhor possa livrar, proteger, para que ele venha se concentrar, que essas pessoas venham agora estar voltadas somente para aquilo que o Senhor projetou, para aquilo que o Senhor determinou, para aquilo que o Senhor escolheu. Então que estes olhos dos teus filhos, das pessoas que estão aqui nesta oração, elas possam entender que tudo tem um ciclo, tudo tem uma fase para se viver, Senhor, e que tudo é transformado, tudo é mudado quando Deus, Ele quer mover as histórias. Então que os teus filhos neste momento, Pai, o Senhor possa colocar a paz, quietude, uma singeleza de coração, uma simplicidade, uma humildade, para que verdadeiramente essas pessoas venham entender e compreender, meu Pai, que os olhos delas têm que estar focados naquilo que o Senhor escolheu para elas, naquilo que o Senhor reservou naquele momento. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. A tua palavra diz que tudo isso tem um momento certo. A gente não pode nem antecipar e nem precipitar. Então nesta hora, meu Senhor, eu te peço que o Senhor dê cada dia mais a sensibilidade espiritual para que os teus filhos, neste exato momento, possa receber esta oração, Senhor, esta unção que o Senhor está derramando sobre ela, para que ela possa estar concentrada, firme nos olhos pelas quais o Senhor tem dado, ali, naquele lugar, não possa se distrair, até se cumprir o seu objetivo, Senhor, até se cumprir aquele processo naquele lugar. Nós não podemos antecipar nem se precipitar, mas precisamos entender o teu tempo, precisamos compreender as fases, os ciclos, e para cada ciclo tem um processo de o Senhor aperfeiçoar os teus filhos para poder ir para um próximo momento da sua história. Eu deixo, Pai, essa certeza no coração dos teus filhos agora, que o Senhor estará colocando os olhares dos teus filhos fixos aonde o Senhor tem projetado, e que haja paz nesse olhar, para que eles possam entender que aquele lugar, aquelas pessoas é que devem estar se convivendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Por isso, irmãos, que é bastante importante você entender que precisamos de direções. E aqui está uma direção. Volte o seu olhar para aquilo ou para alguém que Deus escolheu. Nunca tente mudar aquilo que Deus não quer mudar. Nunca queira antecipar aquilo que Deus não quer antecipar. Nunca queira se precipitar naquilo que Deus não quer que você se precipite. Tudo tem a hora certa. Foca os teus olhos aonde Ele te projetou, porque Ele sabe a hora, onde, como e com quem as coisas acontecerão. Confia no Senhor, confia nele, espera nele. Faz com que isso tudo aconteça de forma gradativa pelo Espírito de Deus. Que Jesus te abençoe, e não deixe de dar o like,
neste vídeo. Não deixa de compartilhar, e se você não é inscrito, se inscreva, porque temos 2 orações diárias aqui neste canal, às 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, às 6 horas da manhã e às 18 horas da noite. Que Jesus te abençoe.